Visão Crítica. Olá, boa noite. Nós estamos até conversando aqui com os nossos convidados antes, eu estava um pouco distraído. Hoje nós vamos discutir, na nossa edição do Visão Crítica, uma questão que nós já passamos aqui no próprio Visão Crítica e certamente retomaremos a ela, que são as relações, principalmente econômicas e políticas do Brasil com os Estados Unidos. Você sabe que nos acompanha que a relação Brasil e Estados Unidos tem 200 anos, portanto são 2 séculos de história. Na maior parte das vezes, nesses 200 anos, são relações bastante próximas. Teve alguns períodos, alguns pequenos problemas, né? No governo Floriano Peixoto, o presidente Floriano Peixoto pediu auxílio até do governo americano da revolta da Armada, quando a Marinha bombardeou a cidade do Rio de Janeiro, numa rebelião contra o governo, e a chamada Revolução Federalista no sul do país. Mas aí foi um apoio da Armada, como era chamada a Marinha. Mas as relações eram boas. Teve um probleminha no Império sobre a livre navegação do Rio Amazonas, mas também foi resolvido, nada de muita tensão. Aí nós percorremos o século XX, as relações foram bastante próximas, especialmente no momento do presidente Franklin Roosevelt. Foi o único presidente eleito 4 vezes nos Estados Unidos, de forma sucessiva, 32, 36, 40 e 44, e com a política da boa vizinhança. Foi super importante, porque houve um compromisso em 34 do governo norte-americano não fazer o que fez tantas vezes, não no Brasil, mas na América Central e na América do Norte, que era invadir os países vizinhos, né? Fez isso em Cuba, fez no Haiti, na Nicarágua, e o México foi o país que mais sofreu nessa triste história, como dizia o Lázaro Cárdenas, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então, e no caso brasileiro, nos aproximamos muito por causa da Segunda Guerra Mundial, e com a vinda, inclusive, do Roosevelt ao Brasil, né? E da boa relação com o Getúlio Vargas, com o presidente norte-americano. E depois tivemos outras visitas, o Eisenhower, antes de ser presidente, visitou também o Brasil, e por aí vai. Até chegar um momento um pouco de tensão no governo Ernesto Geisel, no quinquênio 74-79, quando houve uma tensão no acordo militar que foi rompido pelo governo brasileiro com os Estados Unidos, o acordo nuclear feito que o Brasil fez contra os interesses americanos com a Alemanha Ocidental. O Brasil reconheceu a China, a República Popular da China, em 74, o governo americano só em 79, apesar que o Nixon visitou a China em 72, né? Tivemos também outros problemas com o governo Carter, de outras razões, e por aí, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo de Angola, em 1975, e etc, etc. Aí teve momentos de tensão. E no século XXI, já agora, mais recentemente, para concluir esse breve levantamento para situá-los e para entender as questões que são colocadas, houve um realinhamento do mundo, né? Especialmente com a presença de um player que até então, no século XX, ao menos até 1980, não tinha essa presença mundial, né? Que começa a ter, especialmente a partir da política das 4 modernizações, a República Popular da China. Então, o contexto que nós temos agora, em 2021, foram as tensões, especialmente a partir da gestão do presidente Trump, da segunda, né? Gestão, e problemas que envolvem o que foi conhecido vulgarmente como o tarifaço, mas não só, que algumas questões correlatas, notas, interferência sobre instituições aqui no Brasil, e agora o recente encontro da ONU, que parece uma novela mexicana que pode terminar com um final feliz, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Para conversar sobre esse amplo espectro tão importante, afinal, nosso parceiro comercial hoje não é o maior, mas foi durante uma boa parte do século XX, mas as nossas relações têm 2 séculos, e lembrar que além da economia e política, nós temos a questão, uma relação cultural fortíssima com os Estados Unidos. Nós convidamos 3 professores para dialogar entre si, e eu colocando as questões e vocês certamente acompanhando e vão gostar. Já esteve conosco o professor Roberto Dumas, né? E que também passou pela China. Eu vou aproveitar e explorar a questão da China com o professor Roberto Dumas e agradecer que ele compareceu mais uma vez aqui ao Visão Crítica. O professor José Souza, doutor em Ciência Política e professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco. O professor, eu não me referi, mas o professor Roberto Dumas é professor do INSPER, e o professor Gustavo Macedo, também do INSPER e BMEC, professor de Economia. Bem, temos 3 professores e eu começo a rodada com o professor Dumas. Causou surpresa ao senhor os episódios da última Assembleia Geral da ONU, no momento que é natural, o Brasil abre tradicionalmente desde 1948, às 47, na verdade, quem conta essa história é o chanceler Saraiva Guerreiro,
no seu livro de memórias, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU. E o primeiro presidente brasileiro que lá foi o João Batista Figueiredo, do qual Saraiva Guerreiro era o chanceler, em 1982. Aí criou-se uma espécie de tradição do presidente brasileiro, não é o embaixador brasileiro na ONU que fala, mas o presidente brasileiro que lá vai, como foi agora o presidente Lula, como outros presidentes já foram. Pergunto ao senhor, e o segundo a falar é o presidente norte-americano, afinal é em Nova York a sede da ONU. Causou surpresa esse encontro ou se está dando muita relevância a um mero encontro social? Veja, era óbvio que, de certa maneira, eles iam acabar se encontrando. Agora, eu acho que o mercado, ou a população, ou os agentes econômicos estão um pouco otimistas demais em relação à química que surgiu entre Lula e Trump. Por quê? Porque na conversa que eles tiveram pelo telefone, Lula deixou bem claro. Ele colocou a agenda de pedidos que ele quer. Ele não colocou a agenda, porque Trump fala, a gente conhece um pouco do psique desse pouco tempo do primeiro mandato de Trump, como é que ele pensa e como é que ele gosta de trabalhar. Ele quer que algumas coisas caiam no colo dele. Então o Lula colocou o seguinte, olha, eu quero falar sobre a Magnitsky, eu quero falar que eu tenho déficit comercial com os Estados Unidos e gostaria que abaixasse as tarifas dos 40%. Sim, mas o que você tem de troco? Então eu vejo que, de certa maneira, isso daí é interessante, abrimos um caminho, mas eu vejo também que pode ser um copo meio cheio, meio vazio. Ao invés de colocar o Scott Bessent para negociar, colocou o Marco Rubio, que é justamente a parte mais dura, a linha dura do governo Trump. É óbvio que, no final das contas, quem vai decidir sobre o que vai fazer com o Brasil ou não vai ser Trump. Mas colocar o Marco Rubio, que decidiu sobre a lei Magnitsky em relação aos membros do STF, transforma, de uma certa maneira, um encontro que talvez essa química foi um pouco exagerada. Agora fica a questão, como é que vai ser o próximo encontro? O que o Brasil tem de oferecer? Porque Trump sempre fala, eu fiz um grande negócio, mas eu quero saber o que eu vou ganhar nisso daí. E, de certa maneira, o bom, pelo menos, é que não foi colocado nada sobre aspecto de soberania. Ou seja, não falaram nada de Bolsonaro, família de Bolsonaro, ou coisa persecutória, etc. Vamos falar de terras raras, vamos falar de big techs, e isso é um ponto importante. Mas eu quero saber se essa química continua e o que nós temos no bolso para oferecer para Donald Trump para que essa química continue. Apesar de termos Marco Rubio. Não precisava. Talvez ele não faça nenhum problema, mas não precisava o Marco Rubio. Poderia ser muito melhor o Scott Bessent. Professor José Souza, como dizem os mais novos, não sou eu, porque para mim a expressão match, eu lembro do tênis, mas existem outras associações dos tempos contemporâneos de aplicativo. Eu pergunto para o senhor, deu match dessa, ou é também um certo um exagero desse encontro depois, que parecia só um encontro, normalmente casal está circulando ali, mas depois teve o telefonema e a possibilidade até de um encontro pessoal numa data tão distante. Acho que foi só um acidente, existe possibilidade de avançar nessa conversação? Bom, muito boa noite, Vila, obrigado pelo convite, cumprimento o Dumas e o Gustavo Macedo, cumprimento também a audiência da Jovem Pan. Desculpa, acabei respondendo de uma vez. Estamos cumprimentados. Olha, se a gente pegar o cenário de 3 meses atrás, a gente tinha uma relutância importante dos Estados Unidos em até sentar para negociação. Então, a gente observa a forma de fazer política do Donald Trump é bastante peculiar, para dizer o mínimo. Eu me lembro no primeiro termo dele no governo, ele meio que inaugurou a política externa pelo Twitter. E naquele episódio, a bola da vez era a Coreia do Norte. Então ele lançava determinadas declarações no Twitter sobre a Coreia do Norte, e os analistas corriam para entender o que estava acontecendo, se o que ele estava falando no Twitter era uma diretriz de política externa ou se era algo, uma bravata, por assim dizer. Sim.
Então, me lembro também de dizer, na época que ele assumiu o governo dos Estados Unidos, né, da mesma forma que o Obama não fez tudo o que a gente esperava, o Trump não vai fazer tudo o que a gente teme. Mas, de fato, ele avançou em várias agendas que eram polêmicas e que demonstraram aí uma disposição para mudar as peças no tabuleiro do sistema internacional de uma maneira bastante significativa. E ele continua dessa forma, né? Então, sempre ele dá, vamos dizer assim, um cavalo de pau para um lado ou para o outro, recua em certas decisões e depois avança novamente. Então, é um movimento que os outros atores estão sempre esperando uma mudança brusca, uma mudança drástica, e mesmo que ele tenha que retomar algo que ele tinha dito ao contrário momentos antes, momentos que eu digo semanas, meses e assim por diante. Então, essa disposição anterior de não negociar muda com esse encontro, e eu acho que é uma mudança significativa. Então, de não sentar para negociar e agora estar negociando, agora a gente precisa ver qual é essa pauta. A gente está falando de uma pauta aí de 2024, o comércio entre os dois países, de entre 80 e 90 bilhões de dólares. Não é pouca coisa, né? Então, a gente entende que a política ela é feita com interesses, ela é feita com narrativas, ela é feita com ideologia, ela é feita com bravatas, mas também existe um substrato concreto. E esses setores produtivos, essa troca que é deficitária para o lado do Brasil, que em raros momentos o Brasil consegue um superávit comercial com os Estados Unidos. Esse substrato concreto, ele mobiliza setores, ele mobiliza empregos, ele mobiliza renda, e isso é importante para os Estados Unidos, isso é importante para o Trump, e ele sabe disso. Portanto, esse direcionamento para a negociação eu vejo como positivo, eu vejo como uma situação que o Brasil pode e deve manobrar, independente de quem necessariamente esteja à mesa. Eu acho que as personalidades também contam na política, mas acho que abre-se uma oportunidade para o Brasil. Vai depender muito também do que a gente tem para colocar. Mas eu vejo que abre uma oportunidade para o Brasil, e o Brasil, tradicionalmente, tem uma diplomacia desenvolta. A gente passou um tempo obscuro recentemente, um alinhamento automático que não dava nenhum tipo de contrapartida para o Brasil, e isso foi problemático, mas acho que dá para fazer uma retomada, e ao mesmo tempo que o Brasil também está diversificando, inclusive nesses 3 meses, a sua pauta comercial com outros lugares, né? Então, entendo que abre-se uma oportunidade, e aí a gente vai ver como que essa negociação vai se desdobrar. E eu acho que vale dizer também que quando a gente vai falar do tarifaço, o Brasil não é o principal objeto que está na mira dos Estados Unidos em relação a essa política. Professor Gustavo Macedo, na sua opinião, então, como é que é possível, quer dizer, com base no que falaram os nossos colegas aí, eu já estou também como professor me colocando como colega, mas não vou opinar sobre a questão, mas tanto o professor Roberto Dumas, o professor José Souza apresentaram as suas leituras no momento que desses acontecimentos, especialmente depois da ONU e o telefonema, foi surpreendente. Há 2 meses atrás, quando o quadro parecia ser, há 3 meses, então nem se fala, o quadro parecia ser bem diferente. Então, na sua opinião, isso o que significa? Pode ser uma tendência, pode não ser, significa uma conversa séria e não de bravatas, já que nós estamos falando de um comércio importante e de um parceiro para os Estados Unidos, que é o Brasil, na América do Sul, muito importante, porque eu acho que ele não percebeu, alguns conselheiros, creio eu, do presidente norte-americano, que a Argentina tem um falastrão com o presidente. E hoje tem somente de reservas 700 milhões de dólares. A situação da Argentina, eles estão ali, a cor no pescoço e tal. E escândalo estourando de tudo que é lado. Ligação com o narcotráfico, que estava na lista do partido dele. A irmã, Karina Gate, tem lá um escândalo. Aparece outro escândalo ali. Tem a questão também da criptomoeda. Não para, tal.
e a popularidade do presidente não para de cair. Então eu pergunto a você, quer dizer, como é que você faz a análise desse momento agora que nós estamos vivendo? Foi surpresa ou não? Olha, Vila, bom, primeiro uma boa noite, aqui é bom estar com vocês, vê-los novamente. Obrigado, é um prazer estar de volta ao programa, ver que o programa continua crescendo e participando de um debate que, quando eu vim da primeira vez, não havia começado ainda, que é essa questão do tarifaço. Exato. Eu coloco da seguinte forma, viu, Vila? Eu tenho uma tese de que o tarifaço, o Trump ele começou essa política do tarifaço atirando para vários países. Por trás de cada tarifaço tem uma motivação diferente. No caso brasileiro, ninguém me convence do contrário. A principal motivação é a guerra das Big Techs. Quando você pega a carta que o Trump mandou para o Lula, se não me engano foi no dia 9 de julho, o que a gente teve antes? 2 dias antes, a gente teve a declaração dos BRICS e a declaração dos BRICS para a inteligência artificial. É quando você lê a carta do Trump, ele começa, primeiro parágrafo é aquele lero-lero sobre Bolsonaro, não sei o que e tal, e aí depois ele começa a falar sobre déficit comercial, não sei o que, mas o mais importante é o último parágrafo. O último parágrafo é a hora que ele pega e fala sobre regulação de tecnologia e plataformas sociais, que é o que para mim está em jogo aqui. Ficou muito claro que, na verdade, ali foi uma bravata. O presidente norte-americano está acostumado a jogar pôquer, ele vai para cima, ele testa, ele quer ver se você tem carta para você continuar na rodada. Ele tem, como se fosse na metáfora do pôquer, ele tem muitas fichas para poder apostar, então ele vai subindo a aposta e ele tenta fazer com que você desista daquela rodada, daquela partida, que ele percebe que você tem mais a perder do que ele, né? E foi mais ou menos o que ele fez desde então. Eu fico muito feliz de ver o que está acontecendo agora com esse momento de aproximação, porque primeiro que nesses últimos 2 meses e meio a gente teve que assistir um monte de pseudoanalista falando que o Brasil tinha que ir para frente, ou então assim, tinha que baixar a cabeça para os norte-americanos, que tinha que aceitar os termos, que vão os anéis e ficam os dedos e tal, um monte de besteira nesse sentido, né? Porque, como você bem colocou, a gente tem 200 anos de tradição. Tem 200 anos de tradição, uma excelente relação, de modo geral, uma excelente relação com os norte-americanos, reconheceram nossa independência, participaram dos momentos mais importantes da história da vida política brasileira, por mais observações que a gente possa ter, né? Tem algumas vírgulas nessa relação, mas a gente tem uma boa relação com eles, nesses 200 anos. Então, o que a gente percebeu? A gente vê uma política externa liderada por uma diplomacia que está acostumada a lidar com os norte-americanos e que ela fez exatamente o que tinha que ter feito. Ela ficou na dela. Esperou, não abaixou a cabeça, esperou, aguardou, veio. O Brasil, ele perdeu um pouco deixou de ser um pouco a bola da vez, né, como vocês colocaram, que era uma questão de tempo, ia baixar a bola, depois passou a ser a Índia. A gente viu o ataque à Índia agora no último mês. O presidente Donald Trump, ele não tem eleitores, ele tem seguidores. Ele, como o Zé Maria colocou agora há pouco, ele vive muito das bravatas, da viralização, ele vive muito, né, dessa audiência. Ele precisa ficar alimentando novas polêmicas nesse sentido. Então eu acho que agora o que a gente teve? A gente teve, de fato, uma preparação por parte da diplomacia profissional. A gente soube também que teve uma importância muito grande, a gente teve pelo menos 3 lideranças empresariais brasileiras que estavam participando também, que organizaram, ajudaram a costurar, o Joesley Batista, o Lehmann e outros participaram. Então eu acho que agora é um momento de calma, de trabalhar com calma, baixar a bola, tentar negociar a tarifa dos 10%, e diminuir um pouco, fazer contenção de danos. Né? E esperar o que vem agora, porque a gente não pode esquecer que a gente só tem 8 meses de governo Trump. Tem ainda tem mais de 3 anos. Então é uma questão de administração de danos e tentar manter uma boa política, mas a gente aprendeu muito com esse episódio, porque o empresariado brasileiro, por exemplo, foi para a China, fechou acordo com a União Europeia. Então, assim, foi uma oportunidade. Nesse sentido também foi uma oportunidade. Então eu acho que o Brasil sai fortalecido desse episódio, porque o Brasil ele expandiu o seu leque de parcerias comerciais, tá?
houve um posicionamento orquestrado por parte dos nossos poderes federais, uma declaração por parte do Congresso na época, o STF apoiando, o Executivo administrando. Então eu acho que o Brasil sai fortalecido para essa negociação. Só depois recuperar essa questão que o Dumas trouxe sobre o Rubio. Isso me preocupa bastante, porque ele é provavelmente o próximo candidato à presidência. Diferente do Trump, que não tem mais nada a perder, porque não vai ser eleito, ele provavelmente é o próximo candidato do Partido Republicano. E ele pode querer radicalizar. Só lembrar quem nos acompanha, porque a gente sempre faz alguns parênteses que são importantes no campo histórico, é lembrar que o ano que vem os Estados Unidos completa 200 anos da independência. 250 anos da independência. E justamente eu fico sempre brincando se Washington, Jefferson, Hamilton, Franklin se conhecesse o Trump, o choque que certamente teriam, tal, porque são pessoas, é uma tremenda geração brilhante, né, daquele momento da independência, depois toda a discussão dos federalistas, é um grande momento no campo da política, tal. E lembrar que no centenário da independência dos Estados Unidos, 1876, o único chefe de Estado estrangeiro convidado foi o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Então, foi a segunda viagem ao exterior do imperador. A primeira foi em 1871, a segunda em 76, depois ele vai à Europa, até Terra Santa, depois volta ao Brasil, e a última viagem já é próxima ao final do Império, já em 1887, 88. Mas no caso norte-americano, é importante porque ele percorre e recebido com honras em várias cidades norte-americanas, e lá que conhece o famoso episódio do Graham-Bell e o telefone, né? Então é só para mostrar que essas relações, elas são antigas, e tem as relações culturais, especialmente do século XX, e mais ainda a partir da política da boa vizinhança, com a ida de intelectuais e artistas brasileiros aos Estados Unidos, e o inverso também ocorreu. Orson Welles é o caso mais conhecido, e a relação que nós temos, Brasil, com a cultura e com a contracultura americana também produzida no final dos anos 50, literatura beat e por aí vai. Estou só dizendo isso para mostrar a complexidade, porque tem gente, como o Gustavo bem lembrou, que fala com a maior autoridade sobre assuntos que não tem o mínimo domínio, né? Mas de certa, a gente fala assim, puxa, deve ter feito tantas leituras, tantos estudos, mapas gráficos para chegar a essa conclusão. Nada, ele chutou, né? Como dizia minha avó, ele fala porque tem boca, né? Então é um problema. Perguntar ao professor Roberto Dumas, antes da gente entrar, eu acho importante essa questão do Marco Rubio, que você muito bem destacou, mas a questão dos novos parceiros, nessa discussão que o Gustavo mesmo lembrou também. É um momento, é uma oportunidade que nós temos para finalmente fechar o acordo, o Mercosul-União Europeia, que esse acordo também é interminável, essa discussão, ou não, nós temos de rever toda essa questão do acordo, isso não tem nada a ver com a discussão das nossas relações com os Estados Unidos. Qual é a sua opinião? Não, tem, veja, o timing é perfeito. Nós estamos discutindo o acordo Mercosul-União Europeia já há 22, 23 anos, e temos problemas do nosso lado e temos problema do lado, principalmente da Irlanda e da França, que sempre tem o aspecto do agronegócio. Agora, se a gente falar também do nosso lado, a gente fala muito da coisa da reindustrialização. Olha, o problema do Brasil é que falta industrialização, mas o problema está durando há 22 anos. Então, por exemplo, se a gente for falar alguma coisa aqui de industrialização, vamos falar sobre a educação. O Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo. Só que ele investe em percentual do PIB. E a gente investe muito mais no setor universitário do que no setor fundamental. Nós investimos mais ou menos se eu não me engano, 7 ou 8% do PIB, é um dos maiores do mundo que a gente investe. Mas investe muito mais na universidade. Os países que deram mais certo no mundo investiram muito mais no fundamental. Então, todo esse tempo que nós tivemos, de 22 anos, por que nós não mudamos a nossa agenda e transformamos num bom profissional, num profissional produtivo? Outro problema, por exemplo, que a gente tem aqui, a gente demora, por exemplo, o Macedo colocou muito bem, nós estamos fazendo base dos acordos comerciais, mas nós estamos fazendo acordo comercial justamente no momento onde a faca está no meu pescoço. Eu fiquei dependente da China 30% e isso parecia um momento de regozijo. Gente, 30% de dependência, não estou falando mal da China, não estou falando mal dos Estados Unidos, não é isso. Mas quando eu trabalhava em banco, a gente falava nada de depender mais do que 10% em qualquer segmento econômico.
E o outro problema, 50% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. 90% da população da região norte não tem acesso ao saneamento básico. Outro dia eu falei com um economista, ele falou, isso aí não é questão da economia. Como não é questão da economia? Essas crianças que vivem justamente sem saneamento básico, sem tratamento de esgoto, ela vai ter problema de criança. Ela vai ter vômito e diarreia. Eu não vou produzir um bom trabalhador. Em 20 anos não deu para cuidar disso daí. E agora a gente ainda está falando que nós não vamos industrializar. Eu poderia ter feito um bom trabalhador, mas ele ainda estou construindo trabalhadores neurobiologicamente prejudicados. Prejudicados. Então você tem um tempo de 22 anos, uma geração que o Brasil não se preparou, que ainda fica naquela discussão. E ainda temos mais 10 anos, se não me falha a memória, para reduzir 98%, 90%, 99% as tarifas. Claro que tem o lado da Europa. Tem o lado da Europa. A diversificação é importante. Em nenhum momento eu advogo que a gente fique dependendo de 30% de nenhum país. Porque esses países, eles podem sofrer de alguma maneira uma pandemia, um civil unrest. Por exemplo, China está querendo invadir Taiwan. Ah, mas não vai invadir. Bom, mas é o que Xi Jinping falou. Que a história de Taiwan, que foi lá de 1895 para os japoneses, de 1895 a 45, ficou para os japoneses, 45 para 49, ficou terra de ninguém. Chiang Kai-shek vai para 49, munda a República da China. Xi Jinping, depois de já ter feito Hong Kong, falou, agora nós vamos pegar Taiwan. E como é que eu fico dependente de 30% de semicondutores desse país? Da China, por exemplo, ou juntamente com Taiwan. Vamos juntar os dois juntos. Vamos colocar os dois juntos. Então, é importante essa diversificação. Não estou dizendo que eu quero deixar dinheiro na mesa. Não é isso. Sim. Por exemplo, nós quadruplicamos a exportação de soja para a China agora. Porque não sei se é uma demanda maior, certamente é uma demanda maior, mas a oferta dos Estados Unidos, principalmente de milho, trigo e sorgo, zerou em julho e agosto. Eles compraram muito mais, ou melhor, compraram praticamente do Brasil e da Argentina do que dos Estados Unidos, como aconteceu em Trump 1. Isso foi uma maneira de retrucar o tarifaço do Trump 1 com o Trump 2. Só que Trump não é bobo. Nessa nova negociação, ele vai colocar cotas de soja. O Brasil tem que estar preparado para isso, porque o Trump, no final das contas, ele aprende também. Ele vai colocar novas cotas do agronegócio dele. Mas voltando para você, professor, acho que o timing é perfeito. É perfeito, mas também o timing tem que ser perfeito para nós transformarmos efetivamente, pararmos com aquela discussão que o problema é a taxa de juros. A taxa de juros é um enorme problema, mas isso é o termômetro. A criança está com febre porque você mediu o termômetro. Febre é uma coisa, termômetro é outra. A taxa de juros é por causa do gasto fiscal, mas aí isso é uma outra pauta. José, justamente pegando essa questão do acordo Mercosul-União Europeia, né? Sempre se fala também que as matrizes são distintas dos dois maiores países do Mercosul, Brasil e Argentina, né? E questões que podem favorecer o Brasil desfavorecem a Argentina num possível acordo e vice-versa, né? Sempre se coloca essa questão. Mas em certo momento pode ser também porque a Europa está passando por um realinhamento, agora até por causa da guerra com a Ucrânia, e com a necessidade de cuidar depois de desde a final da Segunda Guerra Mundial, da sua própria segurança, algo que não estava fazendo desde 1945, né? Nesse caso, eu coloco para você, é um bom momento de se realmente bater o martelo e chegar a uma conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, não no sentido oportunista de aproveitar a ocasião, não é nesse sentido que eu pergunto, mas é que é um momento histórico adequado até para nós ampliarmos, diversificarmos os nossos parceiros comerciais? Olha, não deixa de ser mais uma oportunidade, assim como a própria negociação com os Estados Unidos é de curto prazo uma oportunidade. Sim. A gente também pode falar nessa diversificação. A União Europeia já é a segunda
o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né? No agregado, considerar a União Europeia como um todo, já é o segundo parceiro comercial do Brasil. A gente tem que entender que os dois projetos de integração regional, o Mercosul e a União Europeia, eles são distintos. Eles são com motivações diferentes. A América Latina tem um histórico de tentativas de processo de integração regional que começa lá no 19, com o Congresso do Panamá e outras iniciativas, e é um processo mais claudicante, e é um processo que sofre aí questões de lideranças e avanços e retrocessos. E a União Europeia tem um processo, depois da Segunda Guerra, que é bastante orgânico e com esforços extremamente fortes para a reconstrução do continente e para a convivência desse continente, né? E aí a gente tem situações inusitadas que são, dentro do Mercosul, critica-se muito o Mercosul. E dentro da União Europeia, critica-se muito a União Europeia. Se você conversar com um europeu, ele diz assim, olha, o europeu médio ali, se a gente puder dizer assim, ele tá dividido entre a União Europeia precisa acabar ou a União Europeia precisa ser reformada. Ninguém diz que a União Europeia vai bem, muito obrigado. Então, mas são projetos diferentes, com particularidades, e quando a gente fala processos de integração regional, a gente tende a aproximar esses dois processos e compará-los sem muito critério, de uma distância aí que não dá para a gente ver as nuances, ver as particularidades e saber como que a história, tanto desses países como das regiões em si, operam. Então, para dar um pequeno exemplo, a União Europeia tem uma alta complementaridade produtiva, né? Eles produzem coisas diferentes e um consome o que o outro produz, e o Mercosul tem, via de regra, uma baixa complementaridade produtiva. Produzimos commodities similarmente. E, além disso, a União Europeia é uma das maiores geradoras de oportunidade de negócio no mundo, uma das maiores geradoras de PIB no mundo, e o que não é o caso da América Latina. Então, existem assimetrias muito significativas nesse processo. Então, o Brasil vem como uma boa oportunidade de diversificação, mas já é um parceiro importante. E a gente pode falar de maiores diversificações, a gente pode também, acho que depender de um ou outro ator demasiadamente é complicado. No entanto, a gente segue um pouco esses maiores geradores de oportunidade de negócio, uma vez que nós não somos dos maiores geradores de oportunidade de negócio no globo. Então, essa dependência, por exemplo, da China também tem a ver com isso. A China foi ali, por muito tempo, um crescente sem precedentes naquele país. E, enfim, a gente sabe a década de 2000 como é que foi, sobre o crescimento brasileiro, muito atrelado ao próprio crescimento chinês. Então, a diplomacia tradicional, como o Gustavo colocou, ela vai ter que ser hábil em várias frentes, né? O crescimento do Itamaraty na década de 2000 também, acho que se vale agora com diplomatas mais experientes, né? Com aí uma década, um pouco mais de uma década de experiência, justamente para a gente atuar em várias frentes com o empresariado brasileiro, com a política, com lideranças diversas no processo de diversificação e no processo de expansão nos próprios indicadores aí dos meses recentes. Até o comércio com o Mercosul aumentou um pouco. E aí a gente tem alguns dilemas no Mercosul que são históricos também, né? Tivemos um pouco de comércio, depois reduzimos e até mesmo para o Brasil estabelecer definitivamente uma liderança regional não tem sido fácil, tem sido bastante complicado. Então, acho que esse acordo pode avançar e pode ser uma oportunidade para o Brasil. Mas se ele não avançar, uma vez que ele está há mais de 25 anos aí, nesse marasmo, outras alternativas, inclusive com a União Europeia, inclusive com outros países da Europa, para além da União Europeia, podem ser conjecturadas, e eu acho salutar que sejam.
Eu vou passar para o professor Gustavo Macedo, só lembrando a quem nos acompanha, igual ontem nós fizemos, em certo momento da discussão, ia se falar das fintechs. Eu falei, aí, mas o que é uma fintech? Ninguém sabe. Então, o professor Nelson Marconi, eu falei, explica. Eu sei que é difícil, mas em 2 minutos, o que é uma fintech? Para quem está nos acompanhando, não fica aquela discussão, não, sim, deve ser isso, mas o que é? Né? E, infelizmente, muitas vezes, o jornalismo esquece desse pressuposto básico, até pedagógico, que é de explicar. Quando se fala em União Europeia, se eu não estiver enganado, são 27 países, né? Há uma moeda que nem todos os que fazem a União Europeia fazem parte do euro, mas a maior parte dos países fazem parte da zona do euro, que é um caso diferente. 20 euros. 20, né? Então, no caso nosso aqui do Mercosul, nós temos muito menos países, somos Brasil, Argentina, me corrijo, Uruguai, Paraguai e Bolívia, né? Com membros permanentes e tal. E não temos, ainda bem, uma moeda única. Pelo amor de Deus. Em certo momento se falou numa moeda única na primeira década desse século, depois abandonou-se essa possibilidade. Então, nós estamos justamente, como falando da União Europeia, nós estamos falando desse bloco imenso de 27 países e tudo começou com 2 figuras, o De Gaulle e o Adenauer. São figuras-chave, um francês e um alemão, 2 países inimigos desde o século XIX, invasões napoleônicas, Guerra Franco-Prussiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Mas são 2 pessoas que acabaram, em certo momento histórico, se aproximando, e o De Gaulle, além do francês, a única língua que ele falava era o alemão, ele foi prisioneiro na Primeira Guerra na Alemanha, e o único chefe de Estado que recebeu na casa dele foi o Adenauer. Então veja, e olha que a inimizade era de 2 séculos de confrontos entre Alemanha e França. E a partir dali, dessas 2 grandes economias, que cresce. Depois vai ter entrado o Reino Unido, a saída, etc. Isso é uma outra questão, só para lembrar vocês do que nós estamos falando de União Europeia. Professor Gustavo Macedo, é uma oportunidade, a hora é agora, parece aqueles slogans políticos, a hora é agora de fechar esse acordo? Eu acho que mas eu vou apimentar um pouco a nossa conversa. Sim, vou trazer um ponto diferente acho que para complementar, na verdade, não é para contrastar, claro, mas para complementar. Eu acho que a hora é agora, porque a gente tem nesse momento uma carência de liderança internacional no mundo. A gente sabe que não existe vácuo de poder, na medida em que os Estados Unidos eles perdem legitimidade, perdem espaço. Eles estão... Eu costumo dizer que o Trump é o melhor presidente que a China já teve, porque ele tem empurrado o mundo inteiro em direção à China para fazer negócio com os chineses. Na medida em que ele vem fazendo esses ataques, tarifaço e tal, você começa a diversificar e aí, óbvio, você sempre tem um grande parceiro comercial evidente que são os próprios chineses. O Brasil mesmo fez esse movimento de aproximação com os chineses e os chineses também, percebendo esse movimento, aumentaram as delegações para o Brasil em 2025, né? Só em 2025 a gente recebeu aqui em São Paulo a gente recebeu várias delegações chinesas, aumentou muito, porque eles perceberam, agora é a hora para nós também, lá na China, né? Então, assim, não existe vácuo de poder. A União Europeia, você tem algumas lideranças europeias que estão tentando se aproveitar desse momento. Macron é uma dessas pessoas que está tentando se projetar internacionalmente para depois, pensando nas eleições na França. A China está tentando se projetar e a gente tem uma personalidade como o Lula que também tenta se aproveitar disso. O Lula, ele sabe fazer isso muito bem, ele vai aproveitar esse episódio para conseguir se estabelecer mais uma vez como uma liderança global. Por que isso pode ser muito interessante para nós brasileiros? Porque acho que o seu programa não vai... Eu espero que nem americanos nem chineses me ouçam pelo que eu vou falar agora. Porque o Brasil, ele sempre fez esse jogo de ficar em cima do muro. Fez isso muito bem. Historicamente, a nossa diplomacia faz isso muito bem. E ela valoriza o passe. Ela sabe valorizar o passe, né? Fica em cima do muro, valoriza muito bem o passe. Não, eu vou, não vou, depois na volta eu te ligo e tal. E vai valorizando o passe, vai aumentando, né, a negociação, até que chega um momento que então tá, eu vou com você, né? Vem desde o Dom João VI até os dias atuais, a gente sabe fazer isso muito bem. Eu acho que o Brasil, ele tem que se aproveitar disso. Por quê? Eu entendo que o principal medo do Trump é a China. Então o Trump, como se fosse uma proxy war, né, uma guerra de procuração, os tarifaços são uma guerra de procuração para atacar os chineses. No caso do ataque contra o Brasil, é uma forma de você tentar enfraquecer o bloco dos BRICS, que é um grande medo que os americanos têm, é o bloco dos BRICS. O Trump já falou isso inúmeras vezes esse ano, né? Ele fala
juntam com as declarações que foram feitas do tarifaço brasileiro na mesma semana. Ele fez várias declarações fortes contra os BRICS, de novo, mais uma vez, a reunião dos BRICS aqui no Brasil. Então, eu acho que o Brasil ele tem que saber se aproveitar de fazer esse jogo. Por quê? Ele é, dos países dos BRICS, ele é aquele que tem mais tradição histórica. Todos os países dos BRICS é o que tem mais tradição histórica de relacionamento com os Estados Unidos. Está aqui, próximo dos norte-americanos, como você bem colocou, a gente tem uma história de amizade com os americanos, a gente fala a mesma língua, culturalmente a gente está muito próximo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe jogar muito bem o jogo de se colocar enquanto sul global. E a gente se coloca ali naquele bloco dos BRICS e a gente fala em nome dos países em desenvolvimento que a China já não consegue falar mais. É difícil você aceitar alguém, né, você aceitar alguém e falar, não, a China é um país em desenvolvimento. Mas até quando vocês vão ficar em desenvolvimento? Quando vocês tiverem o maior PIB do planeta, vocês serão em desenvolvimento ainda? Não. Então a China já não consegue falar mais. Os russos estão queimados por causa da guerra da Ucrânia. Os indianos têm lá seus problemas também com o Paquistão. Tem muita gente que também tem um pé atrás com eles. O BRICS aumentou o tamanho é o BRICS Plus, né? Agora aumentou. Etiópia. Entrou um pessoal. Foi uma entrou um pessoal agora, né? Então acho que o Brasil ele tem uma oportunidade de aproveitar esse momento que não existe vácuo de poder, de tentar costurar acordo com o Mercosul, acordo com a União Europeia, uma liderança junto aos BRICS. E a gente também tem uma questão. Presidência do G20, o ano passado, COP30 esse ano, presidência dos BRICS esse ano, tem mais uma agora que eu me esqueci, que a gente também estava à frente agora, mais um desses fóruns multilaterais agora esse ano. A gente está no momento do Brasil. O 2025 é o ano do Brasil internacionalmente. Então eu acho que, em termos de oportunidade, é sim uma oportunidade para a gente conseguir caminhar. Eu costumo sempre dizer isso, o Brasil tem um baita potencial, eu só tenho dúvida se o Brasil quer. É isso que eu tenho, essa é a minha dúvida. Nós já estamos caminhando já. Ele apimentou bem, né? Apimentou bem, foi um monte de questões super importantes que o professor Gustavo destacou. Nós estamos caminhando já para o final do nosso encontro. Só lembrar como referência, se vocês quiserem isso que o professor Gustavo, o professor José Souza e também o professor Roberto Dumas colocaram sobre a política externa brasileira, uma boa referência ao livro do professor embaixador Rubens Recupero sobre a política externa brasileira, que vai lá do Tratado de Madrid, 1750, até a primeira edição, ao menos até 2016. Evidentemente, pode pegar um chato aí que vai falar assim, 1750 não tinha independência. Claro que não, meu caro. Nós sabemos. Você não é o esperto. É que nós partimos, o autor, de 1750, porque está redefinindo a fronteira sul e, mais importante que o professor Recupero nos fala, a fronteira norte, a questão da Amazônia, porque sempre olha o Tratado Madrid, a fronteira ali do Prata. Ele está também, além disso, teve a questão do Amazonas. E depois tem o Tratado de Santo Ildefonso, mas eu não vou contar toda a história aqui, mas é uma fonte fundamental, porque ele nos explica, o professor Recupero, que o Brasil tem uma excelente diplomacia, herdeira da diplomacia portuguesa, porque Portugal sempre teve um grande problema até hoje, só faz fronteira com um país, a Espanha, e lembrar que durante 60 anos teve a União das Coroas Ibéricas, 1580, 1640, e ali e a todo momento sempre ameaça da Espanha. Isso marcou a história portuguesa. Só para situar e apontar uma bibliografia muito importante. Passo ao professor Roberto Dumas e vamos ver se nós fechamos nossa conversa de hoje, que isso aqui nós vamos continuar discutindo muitas vezes e vocês estão colocando questões muito importantes. A questão do negociador. Em certo momento da conversa, vocês apontaram, olha, quem vai negociar em nome do governo americano? Se for o Marco Rubio, bem... Marco Rubio foi governador da Flórida, o pai era cubano, só que isso tem a ver com aquela... Detesta a esquerda. Detesta a esquerda. Os que foram milhares, que desde 1º de janeiro de 1959 saíram de Cuba e acabaram emigrando para os Estados Unidos em diferentes momentos históricos. E, evidentemente, eles têm uma relação de tensão, isso é óbvio, né, com Cuba e com o que é chamado socialismo. Evidentemente que no Brasil nós não temos nenhum governo socialista e muito menos comunista. Tem gente que delira e diz que nós vemos no comunismo. Quer dizer, tem doido em todo lugar. Não leu nada de Marx. Não, nada. Mas é o que disse... E confunde comunismo com socialismo. Com socialismo. É aquilo que o Nelson Rodrigues já disse, né? Os idiotas
vão tomar o poder no mundo. E vão tomar o poder por quê? Não pela sua capacidade, é que eles são muitos. Mas aqui no Visão Crítica, não. Graças a Deus, espero que no Brasil também não. Professor Roberto Dumas, como é que fica essa questão? Quem fala em nome dos Estados Unidos e o que pode favorecer a boa conversa entre Brasil e Estados Unidos nessa questão de ser o mediador de lá e de cá? Não sei, pode ser até o vice-presidente da República, que seja o principal, que vai dialogar principalmente com o representante americano. Como que o senhor considera? Veja, a bola tem que parar um pouco no chão. Sim. Parar de quicar. Tem o Marco Rubio, tem a Magnitsky, tem tudo isso daí. Sim. Mas vamos falar sobre a parte comercial. Sim. Esse é o ponto nevrálgico também das Big Techs. E tentar minimizar o máximo possível o que o Marco Rubio coloca sobre a lei Magnitsky, sobre a parte de Bolsonaro, etc. E também deixar alguma coisa no bolso do que eu tenho para oferecer para Trump. Só uma reticência aqui, por exemplo, só aproveitando, Macedo, o que ele falou dos BRICS, eu acho que o Brasil tem uma projeção enorme em relação ao sul global, mas que tem certos momentos que ele não precisa falar. Por exemplo, quando ele fala, eu quero acabar com a dominância do dólar, não precisa falar no momento desse. A Rússia e a China estão comprando ouro adoidado. Que nem é consenso, né? Nem é consenso entre eles. Em silêncio. Perfeito. Não precisa falar um negócio desse. Sim. E isso, como o senhor bem colocou, da União Europeia, foi lá no discurso de Winston Churchill de 1946, na Universidade de Zurique. Tivemos problema na Primeira Guerra Mundial com França e Alemanha, problemas com a Segunda Guerra Mundial com França e Alemanha, precisamos dos Estados Unidos da Europa. Aí veio o Tratado de Coal Steel Act, Tratado de Roma, etc. É um negócio que demora. Então já chegar e falar, vamos fazer uma moeda única, sendo que você demorou desde 1946 para ter uma crise em 2010 com a moeda única, você provavelmente não sabe da história. Então precisa tomar cuidado com o que você fala. Não, eu quero fazer uma moeda única apenas para transacionar entre nós. Ótimo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com o Irã, eu vendo frango. Eu vou receber real iraniano? O que eu vou receber com essa moeda? Posso investir em título público do Irã, etc? Mas voltando para a tua pergunta, eu acho que a discussão tem que ser absolutamente comercial. E no final das contas, quem vai tomar a decisão é o Trump e o Lula vai falar, mas quem vai exercer o protagonismo vai ser o setor privado, liderado pelo Geraldo Alckmin, que é isso que a gente mais busca. Nós queremos um acordo comercial, é isso que a gente quer. Veja, apesar de eu ter um déficit comercial com um balanço nas contas externas, não na conta corrente do balanço de pagamentos, o Brasil ainda tem uma das tarifas maiores que os dos Estados Unidos, na média. Então poderia negociar isso daí. Então o que nós temos no bolso? Vamos fazer uma reunião comercial, não vamos falar desses assuntos. E depois é aquela coisa, vamos cortar o meio do bolo e ver o que acontece para melhorar, entrar uma empatia e depois, eventualmente, se Marco Rubio quiser colocar algum bode na sala, que coloque o bode na sala. José, o que você acha? Você acha a questão do negociador, quem negocia, como, que é básico da diplomacia é a negociação, né? Existe sempre, claro, os presidentes falam em nome de seus países, mas você tem os negociadores. Claro que a empatia entre presidentes facilita as negociações, né? Acaba em certo momento seja muito importante, mas não basta isso. Esses corpos técnicos, e tanto o Itamaraty tem, onde formam os melhores quadros do Estado brasileiro é no Itamaraty. Na minha opinião. E os Estados Unidos sempre teve no Departamento de Estado e nas universidades, nos grandes institutos de altos estudos das universidades, gente brilhante também, que formou a política externa americana. Isso desde lá do século XIX. Então, na sua opinião, como é que fica essa questão do negociador? Como que nós temos para chegar a um bom termo entre Brasil e Estados Unidos? Olha, Vila, eu vou apelar ainda para o substrato concreto da política. Sim. O que a gente está tratando aqui são esses entre 80 e 90 bilhões anuais.
e uma pauta produtiva importante para ambos os países. Lembrando que a aula 0 do curso de Relações Internacionais vivemos num mundo interdependente. Então, eu acho que esse caráter estrutural, ele vai ter uma certa preponderância em relação à liderança do negociador. Acho que isso conta, a personalidade, a liderança, o histórico e as perspectivas futuras políticas dele, acho que contam. Mas como o Gustavo falou também, a gente tem menos de um ano de um governo que ele é secretário de Estado. Então, esse caráter estrutural, acho que a chave que foi colocada pelos colegas aqui é a relação das Big Techs, porque esse é o setor de maior competitividade entre as grandes potências no mundo agora. Então, explica o que é Big Tech, por favor. As grandes empresas de tecnologia que têm bandeira, que são encampadas aí pelo governo dos seus respectivos países. Então, se a gente está falando dos Estados Unidos, Google, Amazon, Apple, as FANGs, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Existe uma competitividade no sistema internacional em relação a essas empresas que são de determinadas nações, de determinados países, e que elas vão para um enfrentamento de inovação tecnológica, de clientes, né? No caso da Netflix, por exemplo, de clientes ao redor do mundo e assim por diante. Diferente do caso de complementaridade. Só para dar o exemplo, quando saiu o tarifaço, o Trump tarifando todo mundo, recuou quando se tratava do cobre chileno. Por quê? Porque precisa do cobre chileno. E o Chile, por incrível que pareça, o Chile tem mais clientes para o seu cobre do que os Estados Unidos têm fornecedores de cobre para si. Então, recuou, sem mais delongas, recuou em relação à tarifa do cobre chileno. Quando se tratou da Índia, o Narendra Modi fez todas as concessões que o Trump determinou e mesmo assim a Índia foi taxada por conta da competitividade e da competição das Big Techs. Então, eu acho que essa pauta que vai ser negociada em relação ao Brasil vai determinar, o que vai ser determinante é onde a gente compete, e onde vai aliviar é onde a gente se complementa, porque é uma pauta muito diversificada, apesar do Brasil ter um papel significativo em termos de commodities como fornecedor para os Estados Unidos. Então, eu entendo que esse caráter estrutural vai dar o tom do resultado dessas negociações. Gustavo, sobre essa questão, quer dizer, negociador, de cada departamento de Estado, Itamaraty, presidentes da República, dos dois países, dá para ficar otimista ou não? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu acho que a gente tem que ter um otimismo cauteloso, porque a partir do próximo, a gente tem o ano que vem aí aqui no Brasil já um cenário que muda completamente. Acho que até a COP agora em novembro, sim, é um momento de otimismo para a política externa brasileira. Virou o ano, a gente entra de cabeça em campanha eleitoral. Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente vai perder o foco, tende a perder um pouco o foco. A gente fala muito do Lula, mas o Alckmin tem uma importância muito grande nessa negociação toda, tanto porque ele acumula duas funções, né? A Constituição brasileira não fala nada de que o vice-presidente tem que ter uma posição de liderança para negociação e de relações internacionais. Então, o que está acontecendo? O Lula hoje, ele libera o Alckmin para que o Alckmin tenha essa participação, tenha esse protagonismo. E o Alckmin, ele acumula duas funções. Ele, além de ser vice-presidente, ele também é ministro de Indústria. Então, assim, ele tem uma capacidade, ele tem um poder para poder negociar que a gente não teve antes em outros vice-presidentes, algo parecido, numa situação tão favorável. Um presidente que gosta de diplomacia e que liberta, né, um vice-presidente para poder negociar. Só que aí, tanto esse presidente quanto esse vice-presidente entram em campanha eleitoral no próximo ano. Eles precisam começar a mobilizar suas bases, eles têm aí que fazer, fechar as bases eleitorais, as campanhas, as chapas para poder, e eles começam a trabalhar com isso depois. Então, a gente
vai entregar essa negociação na mão da diplomacia brasileira, que, como você colocou, e eu concordo 100%, é uma das diplomacias mais bem avaliadas, mais prestigiosas do mundo inteiro, mas ela funciona muito bem em duas situações. Primeiro, quando não tem ninguém atrapalhando, como é o que a gente teve no caso da Dilma, por exemplo, né? Então, alguém jogando contra. Bolsonaro, mesma coisa. Então, ela funciona muito bem quando você não tem alguém atrapalhando. E quando você tem uma liderança que dá o que eles precisam para poder jogar. Para que a diplomacia possa entrar em campo e jogar o seu jogo bem jogado. Ele tem que ter esse apoio, tem que sentir que está bem amparada por parte das nossas lideranças. Na medida em que as nossas lideranças elas tendem a esvaziar a atenção delas com relação a isso, porque elas vão entra num processo de sobrevivência por causa da política doméstica brasileira, a gente corre o risco de perder essa oportunidade da negociação. E aí eu volto a colocar aquilo que a gente estava falando anteriormente, que é a personalidade do Trump e do Rubio, né? O Trump, ele não tem muito a perder, ao mesmo tempo em que ele tem uma questão da vaidade muito grande, ele é muito autocentrado, tem um ego gigantesco e ele precisa, por mais que ele perca, toda derrota ele canta em tom de vitória, né? Então, assim, e a gente viu isso acontecer com várias negociações dos tarifaços que ele impôs em outros países. O caso da China, por exemplo, levou uma surra dos chineses, né? Mas aí depois ele vai, qualquer coisa que consegue assinar, ele vai e fala, não, porque aí agora os chineses tiveram que se submeter e tal. E os chineses, quando você conversa com os chineses falam assim, a gente já está há 6 anos esperando esse tarifaço, a gente já está se preparando desde o Trump 1, a gente já sabia que isso ia acontecer. Ninguém foi pego de surpresa, né? Então, toda derrota ele canta em tom de vitória. Então, isso é uma coisa. Então, para você precisa agradar. Você precisa agradar o Trump. Então, é aquilo que o Thomas colocou agora há pouco. Você precisa entregar alguma coisa para ele poder contar para os outros que foi ele que conquistou. Você tem que saber como é que ele funciona, né? E, por outro lado, você tem o Rubio, que eu concordo também que é uma pedra no sapato da política externa brasileira. Por quê? Porque, como a gente colocou, ele vai querer radicalizar. Os Estados Unidos estão vivendo, e isso até por uma questão de espaço, a gente não tem espaço por causa do tempo do programa, mas a gente também poderia olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Parte interna. A parte interna, os Estados Unidos, ele passa a se tornar, na minha visão enquanto cientista político, uma autocracia competitiva. Não é a democracia que a gente conhecia de 10 anos atrás, deixou de ser. Os Estados Unidos começa a se tornar uma autocracia competitiva, que é uma situação de extrema polarização, ataque às instituições, uma capitulação por parte da Suprema Corte norte-americana, Congresso norte-americano. Então a gente tem uma situação em que é muito favorável para o surgimento dessas lideranças radicais. Então talvez, eu espero que eu esteja errado, mas acredito que não, talvez o Rubio aproveite oportunidades como essa, que pode ser o Brasil, pode ser China, pode ser qualquer um. É a bola da vez, para radicalizar e se projetar como candidato republicano na próxima eleição. Como nós sempre brincamos aqui, falamos, né? E é uma verdade, quando a conversa é boa e tantas questões foram levantadas, o tempo passa voando e tal. Então eu queria agradecer muito ao professor, quem nos acompanhou aqui com os convidados, professor Roberto Dumas, professor José Souza, professor Gustavo Macedo, a todos vocês que nos acompanham. Notem o seguinte: se tiver o ataque do governo americano à Venezuela, que pode ocorrer, segundo me disseram alguns militares aí preocupados com nossa fronteira norte, tudo que nós discutimos hoje vai ter uma outra variável que é impossível, né, da gente conseguir contemplar numa discussão como essa. Veja como é complexo essa discussão. Por isso que o Visão Crítica tem esse objetivo. Quem der explicação simples para você, não acredita. O mundo é muito mais complexo do que nós próprios imaginamos. E muda todo dia. Nos encontramos amanhã outra vez às 22 horas. Até! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.